estamos no nosso primeiro episódio do podcast A Ética Vai Pra Terapia. Eu sou a Alexandra Weiner, eu sou advogada. Agora, nesse ano em que a gente está gravando esse primeiro episódio, eu ainda estou na minha graduação de psicologia. Eu trabalho desde 2019 com cuidados éticos e jurídicos da prática clínica para psicólogos. E eu vou estar aqui, então, conversando um pouco mais com vocês, e hoje com o Léo, e acho que faz todo sentido o primeiro episódio ser com ele. E a gente vai estar aqui falando, durante essa série de episódios, sobre aquilo que a gente vê na prática. A gente fala sobre tantos assuntos teóricos, técnicos da prática clínica, mas muitas vezes a gente vai se deparar com questões, inclusive éticas, que é a realidade, é o dia a dia. Então, é justamente por isso que esse podcast foi criado, e eu espero muito que vocês gostem, que vocês nos acompanhem aqui. E, bom, eu acho que faz todo sentido tu te apresentar agora. Bom, primeiro, Ali, obrigado pelo convite, é um prazer estar fazendo o primeiro episódio. Pessoal, então eu sou o Leonardo Weiner, eu sou psicólogo, mestre e doutorando em psicologia, acabando o doutorado, graças a Deus, também. A Ali é minha esposa, né? Pra quem não sabe. Pra quem não sabe, né? Eu sou psicólogo, então eu tenho uma ênfase principalmente no trabalho com transtornos de personalidade. Na minha prática clínica, querendo ou não, eu acabo trabalhando muito com indivíduos que fecham critério para transtorno de personalidade narcisista ou têm traços desse transtorno de personalidade que muitas vezes acaba gerando bastante comoção entre clínicos, mas também entre pacientes e pessoas que acabam sendo afetadas por indivíduos que têm esse transtorno ou traços desse transtorno, né? Para além de psicólogo clínico no mestrado e doutorado, também sou diretor da Weiner Psicologia, sou professor da Weiner Psicologia, tenho formação em terapia de esquema, terapia de aceitação e compromisso, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e acho que é um pouquinho disso. Acho que esse sou um pouquinho de quem eu sou, assim, clinicamente falando, né? Legal. E, bom, eu tinha esquecido de comentar essa grande questão, né? O Léo é meu marido e eu acho que também ver o dia a dia dele desse outro lado, assim, de várias coisas que a gente conversa, né? Eu, durante agora a minha graduação e ele já nos seus anos de atendimento, e são alguns, né? Então, muito legal a gente poder estar falando nesse primeiro episódio sobre uma temática que eu acho que ela disparou, de certa forma. Eu acho que de tempos em tempos determinados diagnósticos acabam surgindo, né? E esse, então, de um tempo para cá, né, que é o diagnóstico de personalidade narcisista, ele vem, de certa forma, ganhando certa visualização e muitas vezes até uma estereotipização, né? Não sei se é assim que se fala, mas enfim. Não, eu acho que sim, eu acho que a gente pensa não é um transtorno novo, né? A gente vai ter, na verdade, a primeira vez, quando a gente vai falar sobre transtorno de personalidade narcisista, a primeira vez que a gente tem dentro da literatura é nos anos de 1800, que tem a primeira descrição do que seria o narcisismo, e ele vem muito dessa visão do mito greco-romano, onde Narciso se apaixona pela sua imagem, refletida na água, e ele acaba se afogando, e tem toda uma construção social a partir disso, né? Mas não é um transtorno novo. O que acontece é que, como tu falou muito bem, a gente tem, na verdade, uma retomada e a própria rede social, de uma forma ou de outra, ela coloca em xeque algumas questões do transtorno, ou começa de novo. A rede social ela é ótima, ela traz conteúdos incríveis, mas às vezes o próprio formato e o como ele pode ser rápido demais ou tem outros interesses por detrás, muitas vezes não dão conta da complexidade que é um transtorno ali mental, que é o que acontece com o transtorno de personalidade narcisista. E, querendo ou não, hoje em dia é muito fácil a gente ver pessoas utilizando esse termo, né, do narcisismo ou do transtorno de personalidade narcisista como uma ofensa e como uma questão coloquial no dia a dia, que isso, de novo, fala muito sobre como é percebido dentro da sociedade, mas também, de uma forma ou de outra, o que é o efeito, talvez, deletério disso, problemático disso, é que isso acaba afastando muitas pessoas de tratamento. Né? Então, é isso que acaba sendo, acho importante da gente estar falando, né? A ideia desse primeiro episódio é falar sobre essas questões éticas e do tratamento clínico, realmente, dessa população. Então, de fato, bem importante a gente estar conversando sobre isso.
E óbvio, a gente vai falar sobre isso, mas acho que tu trouxe um ponto importante. Eu acho que esse já é um transtorno que, de fato, ele tem uma, né, teoricamente a gente lê sobre isso, que é um transtorno que já há uma dificuldade muitas vezes do próprio paciente chegar na clínica, ir para tratamento muitas vezes. E eu acho que esse lugar, né, de muitas vezes de preconceito com o diagnóstico, na verdade ela só acaba vindo como um efeito negativo, que é esses pacientes não irem, né, não procurarem ajuda, e de fato a saúde mental das pessoas, elas têm diferentes lados de prejuízo para quem sofre, muitas vezes talvez com as pessoas que tenham esse diagnóstico, mas também para o próprio indivíduo enquanto indivíduo que possui muitas vezes esse transtorno, né? E assim, eu entendo que, por exemplo, falar sobre essa temática para muitas pessoas, principalmente pessoas que sofreram com indivíduos que têm o transtorno, têm traços do transtorno, é difícil. Porque quando a gente sofre com algo, a gente tem uma tendência a olhar para aquilo com um olhar muito machucado. E, é, e querendo ou não, nesse contexto, o que eu gosto muito de dizer é que a gente consegue manter dois pensamentos na nossa mente ao mesmo tempo. Que a gente pode ter compaixão com todas as pessoas que sofreram com indivíduos com transtorno de personalidade narcisista e podem ter sofrido de níveis pequenos a níveis gravíssimos, para também ter compaixão com esses indivíduos que também têm sofrimento, né? Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de prejuízo. Às vezes é um prejuízo não tão percebido, às vezes é mais percebido, mas tem sofrimento, tem prejuízo. Então a gente consegue olhar com essas duas esferas, onde essas outras pessoas merecem tratamento, mas essa também. Até porque se a gente não trata esses indivíduos, há uma tendência de repetição de comportamento, porque, de novo, repertório que não é modificado, ele é sustentado. Então, saiu uma pessoa que sofreu aqui junto, seja um parceiro, uma parceira, seja um colaborador no trabalho, há uma tendência de uma repetição com outra pessoa que vai ocupar esse espaço. Então, tudo isso é importante da gente ter em mente, né? Eu acho que a gente pode passar, então, acho que tu trouxe um pouquinho sobre a história, né, Léo, mas para quem aqui talvez ainda seja estudante ou talvez não seja da psicologia, mas se interessa sobre essa temática, que eu acho também muito bacana de poder trazer para quem não é desse universo, como é que a gente conceitualiza o transtorno de personalidade narcisista na clínica? Nada mais é do que um transtorno de personalidade, né? Então, assim, a gente fala narcisista, né? Existe o transtorno de personalidade narcisista, né? Que é um transtorno de personalidade que ele é um padrão rígido de comportamento e de forma de pensar e de sentir, que tem como características principais uma busca por status, aparência, brilho, aquela coisa tipo, coisas brilhantes, chamativas, tem uma questão de comportamentos pautados em arrogância e uma redução na capacidade, e uma possível redução na capacidade de empatia. Essa é a caracterização mais global, né, quando a gente pensa desses indivíduos. E, querendo ou não, a gente tem uma série de critérios diagnósticos para a gente fechar esse transtorno, né, para a gente poder dar o diagnóstico, porque é um diagnóstico clínico, né, então, assim, é o psicólogo, o psiquiatra que vai poder fazer esse diagnóstico do indivíduo. E quando a gente tem esse diagnóstico, a gente tem uma série de tratamentos ou possibilidades de tratamento que a gente pode estar aplicando. Uma pessoa ter um comportamento egoísta não é necessariamente que a pessoa tem um transtorno de personalidade. Mas por isso que a gente fala de um padrão difuso, ou seja, aparece em vários contextos, persistente, e tem uma cronicidade, ou seja, ele perdura, ele tem dificuldade de mudança sem intervenção. Então é mais ou menos isso que a gente pode estar pensando quando a gente está caracterizando esse transtorno de personalidade. Isso é algo muito importante e lembrar que é personalidade, né? A personalidade, ela fala da desenvolvimento do indivíduo. Então, olhar para essa história do indivíduo, ele é de extrema importância. E uma das coisas, assim, das tuas aulas, que para mim sempre, quando, enfim, tu dá essas aulas sobre esse diagnóstico, que eu acho muito interessante e sempre me pegou, acho que de tudo, que eu achei muito legal quando tu vai explicando, né? E aí tu trouxe isso no início, né, do mito do Narciso, né? Que ele não é apaixonado
por ele mesmo, mas pela imagem dele. E eu acho que isso é muito legal, talvez, de tu explicar aqui pro pessoal. É porque quando a gente pensa no narcisista, tem aquela visão meio do dia a dia, daquela coisa da rede social, daquele conteúdo mais raso, né, que não vai, aprofunda, que pensa que a pessoa se ama, que eu sou a melhor pessoa do mundo. Não, é a questão da imagem. Por que a imagem é tão importante? O que é exposto para fora e para si. Se eu tenho essa imagem, isso em geral muitas vezes está associado a uma defesa. É uma imagem que representa status, poder, é uma imagem que representa esse ideal que a pessoa muitas vezes tem. Então, é uma busca por como eu apareço, como eu me apresento mais do que qualquer outra coisa. E muito menos sobre uma profundidade, né? Então a gente consegue ver, sobre a imagem. Isso já fala também um pouco sobre a dificuldade de conexão com aspectos mais profundos que todos nós temos e que esses indivíduos também precisam ter supridos, né? Então, eu gosto sempre de fazer essa conexão, porque as pessoas acham que o Narciso se apaixonou por ele. Não, ele ficou encantado pela sua imagem, né? Que ele, na verdade, ele rejeita uma ninfa que joga uma de uma certa forma, agora perdi a palavra, mas é como se fosse uma curse, né? Uma maldição, uma maldição. Agora foi aquela coisa, tipo, eu tinha palavra em inglês, mas não tinha em português. Mas lança uma maldição nele que ele iria se apaixonar pela única pessoa que não ia retribuir o amor dele. Daí ele se apaixona de fato pela sua imagem. Então, de novo, quando a gente vê esses indivíduos, uma das coisas que fica muito claro são os comportamentos para manter esse status, manter essa imagem. E às vezes isso leva esses indivíduos a terem comportamentos muito prejudiciais no final das contas. Perfeito. Aquele olhar que ele é sempre para o externo, para o que as outras pessoas estão vendo, né? E é por isso que muitas vezes esse trabalho com valores, com projetos, metas, né, objetivos de vida, muitas vezes ele é algo que tu tem que construir com o paciente, né? Então, muito interessante. E acho que fazendo um link com essa pergunta, vamos para a prática, né? Quais são os mitos mais comuns que tu encontra sobre narcisistas, assim, que tu tanto vê nas aulas que tu dá, talvez até dos próprios pacientes que, né, enfim, chegam, né, na clínica. O que tu vê geralmente sobre mitos? Que são essencialmente pessoas ruins, de caráter ruim, e a gente não está negando que possam existir comportamentos disfuncionais e comportamentos patológicos e bem disfuncionais e que trazem bastante prejuízo. Uma coisa não elimina a outra, mas essa caracterização moral de bom ou ruim não é sempre o caso. Acho que a gente precisa entender que são estratégias que a pessoa vai ter para sobreviver no contexto que ela está inserida. E, são pessoas ruins. O que a gente caracteriza de bom, o que a gente caracteriza de ruim? Mas é um mito comum. Outra, que são indivíduos que não são capazes de amar. Não existe nenhum critério diagnóstico do transtorno que diz que eles são incapazes de amar. Eu lembro de uma professora que falava, eles amam do jeito deles. Todo mundo ama do seu jeito. Mas é importante entender que o transtorno, ele vai, de alguma maneira, ele pode sobrepor isso. E às vezes vão ter outros comportamentos que vão, de alguma maneira, impactar negativamente nessa expressão de afeto também. É uma possibilidade. Outra, que esses pacientes não buscam terapia. Eles buscam terapia. Às vezes não pelo transtorno de personalidade, mas eles buscam terapia por outras questões. Mas eles também podem buscar pelo próprio transtorno de personalidade. E acho que uma outra que daí fala muito de profissionais é que é meio que impossível de gostar desses pacientes. E não, esses pacientes podem ser muito legais. Tu pode ter um afeto muito genuíno com essas pessoas. Isso não quer dizer que tu vai concordar com todos os comportamentos. Vamos lá, nós somos casados. Eu não gosto de todos os comportamentos que tu tem e vice-versa. Mas quando a gente fala de um paciente assim, a gente pode entender que também tem lados positivos dentro dessa história. E olhar para isso é importante, porque senão a gente fica numa posição onde a gente está preso em alguns estereótipos e a gente se distancia da história real daquela pessoa. Porque um transtorno, ele é um agrupamento estatístico de sintomas que caracterizam uma síndrome. Essa é a verdade. Mas existe um grau
individualizado daquela pessoa, que se tu fica preso num estereótipo, se tu fica preso apenas naquilo, tu perde a sensibilidade e a individualidade daquela pessoa. E vamos lá, sou psicólogo, meu trabalho não é julgar, meu trabalho é ajudar. E eu acho que às vezes nós, como profissionais, a gente pode ficar preso nas nossas questões e às vezes isso dificulta no trabalho. E todo mundo tem o direito de, tipo, esse tipo de comportamento eu não consigo lidar. Beleza, mas compreende isso para poder fazer um encaminhamento. E tá tudo certo. Encaminhamento como um cuidado e não como muitas vezes um sintoma de fracasso que muitas vezes os profissionais sentem, né? Todo mundo eventualmente vai precisar encaminhar um paciente. Exato. E eu acho que isso é algo importante de falar, né? Assim, eu vejo pelos meus atendimentos, as minhas aulas, o quanto muitas vezes a gente vê, né? Eu vejo uma situação completamente que ali já houve uma ruptura completa entre aquele profissional e o paciente, e a gente vê, assim, é bem claro, assim, né? Porque assim, o ponto não são as rupturas, o ponto é quando a gente não vê ou não está ali muito presente a ponto de identificar essas rupturas, as coisas vão acontecendo, tu não repara, e aí os problemas muitas vezes vão acontecendo, e muitas vezes é aí que a gente encontra os casos, né, que eu acabo então trabalhando, muitas vezes justamente por essa falta de presença ali naquele espaço, de poder estar atendendo e mudando o comportamento, tentando reparar muitas vezes, e eu acho que o trabalho do psicólogo, assim como outros profissionais da saúde, ele exige esse olhar empático, né? E se tu muitas vezes está muito preso nas tuas crenças ou no que tu entende, e tá tudo bem, todo mundo, independente se é profissional da saúde, tem as suas crenças, tem a sua história, e talvez muitas vezes tenha passado por experiências ruins talvez até com indivíduos que tenham esse Mas transtorno. é que no final das contas a gente não pode esquecer, ok, qual é o papel que você está exercendo ali? Exato, o que é teu e o que é né? Eu acho que esse é importante e é isso que faz a presença, né? Então, muito importante, assim, o que tu trouxe. E eu acho que vamos passar para um outro tópico, assim, e acho que muito importante também, e acho que um tema difícil ao mesmo tempo, mas quais são os tratamentos com evidências científicas de qualidade para trabalhar com esse diagnóstico atualmente? É que daí a gente vai precisar entrar numa questão importante. Quando a gente fala de transtornos de personalidade, existem 10 transtornos de personalidade, tá? Divididos em 3 clusters. E tem um transtorno específico de personalidade que tem uma evidência realmente legal e com uma qualidade mais robusta, que é o transtorno de personalidade borderline. Para todos os outros, a gente tem uma qualidade de evidência não tão boa. Por quê? Porque é difícil de separar essa amostra para estudos, tem N questões específicas. Nenhuma dessas justificativas e dessas explicações, na verdade, são justificativas que deveriam, que fazem com que a gente não pesquise essa população. A gente precisa. Pois então, a gente tem alguns modelos de tratamento específico para o transtorno de personalidade narcisista, como terapia cognitivo-comportamental, dentro de algumas vertentes analíticas, interpessoal e a terapia de esquema. A terapia de esquema é a única que conseguiu colocar esses indivíduos dentro de ensaios randomizados e mostrou melhoras desses indivíduos. A gente tem outras formas de avaliar evidência, a gente tem séries de estudos de caso na terapia de esquema, na TCC, para essa população. Atualmente a gente poderia apontar que a terapia de esquema é o que se mostra mais promissor em relação ao trabalho com essa população clínica. Até porque, quando a gente entende alguns fatores e alguns processos que vão para além do diagnóstico, que são questões mais globais e que vão para além de uma escola de psicoterapia específica, a gente consegue ver que a terapia de esquema ela acaba abarcando muitas das questões que são fundamentais no tratamento dessa população. Então a gente pode dizer que o que a gente tem de evidência? A gente tem evidência de TCC, a gente tem evidência em algumas abordagens analíticas, algumas humanistas existenciais, terapia de esquema que também é uma terapia cognitivo-comportamental. Mas hoje a gente poderia apontar que a terapia de esquema com certeza é o que tem uma robustez um pouquinho maior. Ainda tem que melhorar muito a evidência, mas a gente poderia apontar que a terapia de esquema ela tem mais potencial nesse momento. Né?
Perfeito. Outra pergunta, né, que eu acho que ela é importante, né? Quais comorbidades tu vê mais associadas ao transtorno de personalidade narcisista e como eles vão influenciar no próprio planejamento terapêutico do paciente? Boa pergunta. A verdade é que a gente tem algumas evidências daí robustas falando sobre comorbidades, né? A gente sabe que transtornos de personalidade em geral apresentam altos níveis de comorbidade. A gente tem estudos apontando que até 52% de pessoas que têm um transtorno de personalidade vão ter alguma comorbidade psiquiátrica. Então, assim, depressão, transtorno de ansiedade. Quando a gente pensa para o transtorno de personalidade narcisista, a gente tem evidências robustas dentro da literatura que apontam para comorbidades com transtorno por uso de substância, maiores índices de episódios depressivos, transtornos de ansiedade, para além também de alguns transtornos relacionados a estresse. Né? Então a gente tem toda essa questão para além de um risco elevado para suicídio. Né? A gente tem maiores riscos também de suicídio para essa população, que fala muito também sobre como essas pessoas em geral elas tendem a lidar com a adversidade. Né? Então a gente tem essas comorbidades. E daí, como que isso impacta? Eu esqueci também de falar que transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente TDAH, também acaba sendo uma comorbidade comum. O que que isso acaba impactando? Quanto mais comorbidades, mais reservado fica o prognóstico. Falando em termos leigos, mais complicado fica o tratamento e pior é a projeção do caso. Isso quer dizer que a gente não tem como tratar? Não. Mas isso quer dizer que a gente vai ter várias camadas de intervenção. O que acontece muitas vezes é que esses pacientes eles acabam buscando a terapia por outros motivos. Eles não acabam buscando necessariamente pelo transtorno de personalidade num primeiro momento. Vão vir por um episódio depressivo, por um transtorno de ansiedade. E daí a gente vai muitas vezes ter que trabalhar com essa questão para depois poder trabalhar esse transtorno de personalidade. E assim vai também para o transtorno por substância, o próprio TDAH. Isso implica numa organização de diferentes etapas. Eu gosto de dizer que terapia é tipo um livro. Um bom livro tem vários capítulos. Então eu preciso entender em que capítulo eu estou. Mas um bom autor, ele vai ter a ideia de onde a gente começa e onde a gente termina. E eu vou ter que ir construindo isso dentro do meu tratamento com o meu paciente. Perfeito. Até porque, enfim, se a gente for pensar nessa hierarquia ou talvez nesse planejamento, a gente também tem e sabe o quanto transtornos de personalidade também exigem uma boa construção de uma relação terapêutica. Mas nenhum tratamento vai ser o seu melhor se não existe uma boa relação terapêutica. É um fator comum, né? Sim, eu acho que isso mas acho interessante pensar sobre essa ótica e aí tu falou também, né? São pacientes que em geral apresentam um grande risco, né? E eu acho que isso também... Podem apresentar, Podem apresentar, né? E eu acho que isso também é algo interessante, né? De se falar. E aí eu vejo isso muito nas minhas aulas, muito nos meus atendimentos, o quanto muitas vezes essa investigação, né, o perguntar sobre, tu já pensou em te matar, né, assim, e a gente tá aqui trazendo, nossa, que pesado, mas se a gente não faz as perguntas, a gente não sabe, né, e isso é algo para quem vai estudar, né, questões de suicídio, né? A gente precisa fazer as perguntas e fazer as perguntas elas não induzem. Né? Então, assim, muitas vezes quando a gente vai analisar os casos, né, eu atendo muitos profissionais que os pacientes cometeram suicídio, né, ou pacientes que estão ali num risco elevado e a gente precisa pensar estratégicas éticas, né, jurídicas para poder estar ali fazendo aquele cobertor para a situação. E muitas vezes acontece de chegar profissionais que lá no início não investigaram, isso não foi um fator que foi muito bem analisado, investigado pelo profissional, e aí muitas vezes a gente tem que lidar com essas questões quase que assim tentando fazer o que dá, né? A gente não, muitas vezes os profissionais não pedem contato de emergência, né? Aquela pergunta que todo mundo acha muito inocente, mas que eu sempre digo que tem que se fazer, né? Se alguma coisa acontecer, tu
tu permite que o prontuário seja entregue para algum terceiro, porque, né, eu sempre trago para vocês, né, trago aqui nas minhas aulas, né, nos atendimentos, que muitas vezes nessas situações de pacientes de risco, ou muitas vezes que cometem suicídio, a família muitas vezes vem para cima do profissional e a gente... Com razão. E com razão, eles precisam muitas vezes ter a... Eles vão ir atrás de alguma explicação. E daí, se tu tava fazendo um atendimento, existe uma lógica de tu ir atrás e de tu querer entender o que aconteceu. E o ir atrás do profissional não quer dizer que tu tá querendo punir. Culpabilizar. Mas tu tá querendo entender muitas vezes, né? Então, são questões que são importantes. E daí, quando a gente vê também essas falhas, e daí, como eu digo, como supervisor, ou essas lacunas, por exemplo, uma morte por suicídio. Bom, são coisas que podem vir a acontecer. Trabalhar com população clínica grave, isso é um risco inerente da profissão, mas, como tu mesmo falou, existem algumas questões que a gente precisa fazer, uma boa avaliação, uma boa anamnese, poder entender que essas são questões que precisam ser perguntadas logo no início da terapia. E assim, a família ela vai buscar a explicação disso tudo. Pode existir um processo de culpabilização? Pode, mas não é sobre isso. A questão que a gente está trazendo aqui é ter clareza que profissionais, vocês precisam fazer esse processo de avaliação. E, né, vamos para uma pergunta também muito importante. Quais são os aspectos mais importantes para conseguir construir uma aliança terapêutica sólida com pacientes com esse transtorno? Bom, tu acabou de falar, né, que relação terapêutica é um fator comum, né, a todas as abordagens, é algo imprescindível para qualquer tratamento, mas aqui trazendo para esse diagnóstico, como é que a gente faz para construir essa aliança sólida? O que tu vê de importante na prática na hora? Tem várias questões, né? Mas eu acho que um ponto que ele é fundamental é a gente entender que a motivação de pacientes com transtorno de personalidade é diferente da motivação de pacientes com alguns outros transtornos, como depressão, toque. Ou seja, esses pacientes que eu falei agora, com transtornos depressivos, toque, em geral eles têm uma motivação maior no tratamento desde cara. Com esses outros pacientes a gente precisa achar motivadores clínicos, ou seja, a gente precisa achar pontos onde esses pacientes sintam que eles realmente precisam e que vão poder ganhar com a terapia. Isso é a gente poder entender como que eu posso estar te ajudando a ter uma melhora. Vamos imaginar que um paciente chega na terapia porque ele está com problemas no trabalho. Pô, Ali, então assim, que tal a gente poder pensar aqui em estratégias para te ajudar a ter menos brigas com teu chefe? Interessante, vamos tentar ver. Isso é tu engajar o paciente num objetivo comum a ele e trazer isso como um motivador. Isso é fundamental para motivar o paciente e, consequentemente, tu criar tempo ali na relação para que haja essa construção. O que vai ser fundamental também? Não julgamento, poder valorizar aspectos da autoestima do paciente, porque esses pacientes podem ter situações onde eles realmente vão ser prejudicados na sua autoestima e a gente poder validar que isso é difícil. Então, ser empático, compassivo, entender que essas questões mexem realmente, entender que esse comportamento não é sobre a gente na maior parte das vezes, mas é mais sobre o que esse paciente ele aprendeu a lidar historicamente. Então, poder fazer isso, em geral, que nos ajuda a construir uma boa relação. Então, achar bons motivadores clínicos e conseguir manter essa postura de abertura, empatia e dúvida. Eu acho que esse é um outro ponto fundamental. A gente sempre tem que ter dúvida. A psicoterapia ela é pautada em dúvida, a ciência é pautada em dúvida. Então eu tenho perguntas e eu quero buscar as respostas. Eu tenho que estar sempre na dúvida para poder... Por que meu paciente está fazendo isso? O que está acontecendo aqui? Essa curiosidade de querer ajudar o paciente nesse processo. Perfeito. E sempre lembrando que o paciente ele é o seu maior expert, né? E aí muitas vezes se pergunta na aula, eu devo compartilhar com o paciente, né? Porque entra muitas vezes em âmbitos éticos de sigilo e muitas vezes as pessoas, os profissionais acham que o sigilo é em relação ao paciente, né? Mas lembrando que o paciente é o seu detentor, né, das suas informações e ele é a pessoa que melhor vai saber sobre as suas dúvidas, né? Então, muitas vezes e aí eu acho que esse diálogo colaborativo que a TCC
clássica sempre postulou, ela vale para a terapia do esquema. Então, A terapia do esquema é uma terapia cognitiva, então essas questões elas só se permeiam, elas só se mantêm, né? É uma premissa que ela segue, né? Sim, e sempre então fazendo esse processo, né, de compartilhar com o paciente, né, claro, dentro né, sempre lembrando de como adaptar, do momento adequado, mas o paciente ele é seu Google, né, sobre o processo de tratamento. E pergunta importante, Léo, quais reações comuns de contratransferência, talvez valha tu, né, explicar o que é contratransferência para quem não sabe, mas quais reações comuns de contratransferência aparecem mais comumente quando se trabalha com personalidades narcisistas? Os processos de transferência e contratransferência, eles falam sobre transferência, o que o paciente sente em relação ao terapeuta dentro da relação terapêutica, e contratransferência, o que o terapeuta sente em relação ao paciente, né? Essas reações que muitas vezes são incontroláveis no sentido de que, tipo, tu não quis que ela surgiu, né? Então, assim, que elas aparecem dentro da relação e a gente tem que manejar elas para poder ser o mais terapêutico possível. Com esses pacientes tem várias possibilidades de aspectos contratransferenciais, ou seja, dessas reações que os clínicos podem ter em relação aos seus pacientes. Medo é muito comum, eles podem se sentir muito ameaçados por esses pacientes. Raiva, então se sentir com raiva dos comportamentos que esses pacientes têm em relação ao terapeuta, em relação a outras pessoas. Nojo também é uma coisa que pode acontecer, por exemplo, de comportamentos que vão muito contra os valores do profissional, e isso gera uma sensação de nojo, de desgosto. Essas são algumas, a sensação de fracasso, de incompetência do profissional, de não estar conseguindo ajudar. O paciente pode ser crítico e, consequentemente, o terapeuta se sente ainda mais fracassado. Pode ter um comportamento de arrogância com o paciente, de achar que o paciente não entende nada, que o paciente não quer, e começa a ter uma prepotência também em relação até ao próprio paciente. Então, a gente consegue ver que tem aí um campo muito vasto que vai desde a sensação de incompetência até uma arrogância, né? Então a gente tem uma amplitude muito grande. E por que essa amplitude ela acontece? Porque, de novo, esses pacientes eles vão ter uma tendência a replicar os comportamentos que eles têm em outros ambientes dentro da relação terapêutica. E dependendo de como tu aprendeu a lidar com pessoas, situações como essas, é comum que tu possa sentir essas questões, né? Então é da gente entender que essas reações são humanas, elas são naturais. A grande questão é a gente não agir sobre elas. É eu entender elas, entender o que está acontecendo, poder trabalhar isso numa supervisão clínica, na minha própria terapia individual, ou até num processo de autoavaliação, né? De tipo, deixa eu parar, deixa eu entender o que aconteceu. Porque, de novo, tá, o paciente está fazendo aquilo, mas lembrem-se, e é aquilo que eu sempre digo, lembre do seu papel como terapeuta. Então, reflete, trabalha isso internamente para poder atender depois. Muitas vezes, né, nos atendimentos aparece isso, eu estou incomodada que vou ter que atender o paciente X, chegou, sei lá, quarta-feira, tenho o paciente Y e eu já estou começando a ficar incomodada. Eu acho que esses são sintomas, sinais, sintomas que eu acho importante, estou sentindo isso, por que eu estou sentindo isso? E aí eu acho que levar, né, e acho que transtornos de personalidade em si são diagnósticos que o atendimento, muitas vezes, e eu acho que é importante esse cenário, que querendo ou não, o atendimento é o laboratório, né? E ali a gente vai estar vendo várias questões e vai ajudando, e muitas vezes essas sensações que o próprio clínico está sentindo pode ser o que muitas pessoas sentem. Então, poxa, poder trabalhar com isso, né? Isso é Poder trabalhar com isso, mas sempre tendo também a clareza de que o que tu sente é teu. E sim, com Porque certeza. eu acho que às vezes existem alguns modelos terapêuticos que vão olhar para essa relação e o que eu tô sentindo é uma tendência a utilizar isso dentro do atendimento, e às vezes a gente entende, isso vai ser ótimo. Não necessariamente, isso pode ser teu. Entendi, sim, fazer essa reflexão, né? Tem que ter uma clareza muito grande de que isso, o que tu tá sentindo é teu. Tu pode utilizar isso, pode ser importante? Pode, mas sempre com parcimônia, muita calma e uma avaliação muito importante, porque senão
de novo, pode ficar muito descontextualizada a intervenção, né? Entendi. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, porque senão, tudo que eu tô sentindo é o que acontece. Não, nem Sim. sempre. Então, às vezes, é aquilo, a gente tem que ter essa calma de poder parar, refletir e poder trazer isso daí de fato para os pacientes, né? Por isso que a avaliação ela é tão Não, importante. a avaliação é o que determina o tratamento, né? Com certeza. Show demais. Agora, vamos para uma próxima que eu acho que ela fala de um lugar bem prático mesmo, né? E aqui no teu lugar de supervisor, né? Como supervisor clínico, quais são as maiores dificuldades que tu vê na condução dos profissionais ao atender esse público? Porque eu acho que tanto dos pacientes, né, muitas vezes que tem esse diagnóstico te procuram, mas muitas vezes também terapeutas quando tem esse diagnóstico na clínica deles. Então, o que tu mais vê assim de dificuldades? Eu acho que a gente já meio que pontuou, né? Acho que tem o aspecto da contratransferência, né? Desses aspectos da dificuldade de lidar com as emoções que emergem do atendimento desses pacientes. Muitas vezes isso é muito difícil para os terapeutas e acho que é importante a gente falar, é difícil mesmo. Às vezes é muito complicado manejar algumas dessas situações. Acho que outras questões envolvem a dificuldade de conseguir fazer uma avaliação e um plano de tratamento onde tu consegue colocar os objetivos clínicos de forma clara e organizada. Acho que às vezes fica meio... O tratamento ele pode ficar solto, e o tratamento ficando solto, o paciente não entende muito bem onde tu tá indo, tu não entende muito bem onde tá indo, e as coisas podem se distanciar talvez de onde a gente gostaria, e a dificuldade de estabelecer limites dos pacientes, né? Então, assim, limite é uma necessidade emocional básica que todos nós temos, mas a gente precisa organizar algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, o paciente faltou a sessão e não avisou. A sessão deve ser cobrada. Às vezes, alguns comportamentos como esse, o terapeuta deixa de cobrar por receio e medo, daí fala da contratransferência, e daí todas essas questões elas vão se somando e, consequentemente, vão dificultando muito o tratamento dessa pessoa como um todo, porque senão tu tá, de novo, reforçando uma série de comportamentos que são, de fato, disfuncionais que essa pessoa pode ter, né? Perfeito. E eu acho que aqui, né, agregando o que tu traz, né, Léo, é aí mais para a parte da condução dos aspectos burocráticos mesmo da clínica, né, o quanto é importante a gente ter essa vida organizada, essa parte da clínica muito bem organizada, sobre quais são os limites do profissional, quais são os limites dentro da sua atuação, entender que aquela flexibilização, as regras, ela tem um motivo específico e ela sempre tem que ser vista de forma excepcionalizada no sentido que ela vai atender a algo importante para aquela relação, mas não por um desconforto do profissional, mas por uma questão ali que vai estar falando de um lugar de necessidade, né? E aqui, exemplo, né? A gente tem uma política de cancelamento e reagendamento da sessão que tem que avisar com 24 horas. Essa é a regra. Mas aí, né, e aí eu falo muitas vezes da própria pessoa, da sua, né, capacidade de flexibilização, de entender muitas vezes essa necessidade. O paciente não avisou porque... Por qualquer motivo. Por qualquer motivo, mas digo assim, né, até, sei lá, vamos pensar num motivo ruim mesmo. O cachorro faleceu, ou, sei lá, o filho... Uma coisa, daqui a pouco, o paciente estava vindo pro consultório e estourou o pneu do carro. Isso. Tá, daí é um momento onde a gente vai flexibilizar, mas vamos lá. Eu não cancelei, eu esqueci de vir na terapia, eu não cancelei com esse tempo porque eu queria ir no churrasco com meus amigos. Bom, daí é um motivo onde a gente precisa exercer essa política como tu colocaste, né? Sim, que fala da responsabilidade, né? Acho que a É psicoterapia... responsabilização, né? Responsabilização e eu acho que esse serviço em saúde específico, que é o psicólogo, ele vai demandar uns cuidados diferentes de outras profissões da área da saúde, né? Porque aqui todos os passos, todas as conduções, elas falam de um lugar em que a gente está fazendo isso estrategicamente, não estrategicamente do lado maquiavélico da coisa, mas estratégico. Mas é estratégico. Toda intervenção tem risco, toda intervenção, de novo, é um cálculo matemático. Qual a probabilidade de acerto, qual a probabilidade de erro? O que eu vou ganhar com essa intervenção, o que eu vou perder? Tudo, por mais que a gente
vai ser espontâneo com o paciente, precisa estar acompanhado dentro de um planejamento clínico, porque senão, de novo, daí a gente perde o processo terapêutico, deixa de ser terapêutico, ou seja, deixa de ser algo que está realmente promovendo mudanças positivas na vida da pessoa. Então tudo tem que ser pensado. E tu falou objetivos, né? Lembrando, né, que objetivos terapêuticos, né, o objetivo daquele processo específico do paciente, isso também é, inclusive, um fator ético, né? Isso está previsto lá no nosso código de ética, está lá previsto na resolução sobre psicoterapia, porque a gente precisa ter muito bem definido isso, porque isso também vai falar de um cuidado do paciente. Porque senão, o que ele está fazendo ali? Né? O que a gente está fazendo ali com o paciente? Qual é o nosso papel de cuidado com ele? Então, eu acho que isso também é bem importante. E muitas vezes eu também vejo, né, quando a gente vai analisar prontuários, a gente pensa, tá, e aí tu falou do livro, né? Eu gosto de usar o livro também como um exemplo para prontuário, né? Um livro que tem vários capítulos que conta ali numa história de cronologia, de início, meio e fim, a história de tratamento do paciente. Qual é o objetivo? O livro é sobre o quê? Né? O livro é uma ficção científica? Ele é um romance? O que ele é? Então, acho também isso muito importante de trazer como uma parte ética do tratamento do paciente. E aí, Léo, um ponto também que eu acho que aqui os terapeutas se beneficiam, né? Que dicas de conduções terapêuticas tu daria quando o paciente está tentando, acho que a gente acabou de falar isso, né? Tentando minar os limites terapêuticos, os limites, né, terapêuticos, inclusive financeiros ou de tempo. Limite, começa com limite, né? Mas assim, a gente quer chegar no limite. Para chegar no limite, a gente precisa ter uma boa relação. Se a gente tá com uma relação mais ou menos, eu vou ter que trabalhar a relação. Vamos supor que a relação tá ok. Eu vou ter que conversar com o meu paciente de forma clara. A verdade é que é super desconfortável essa Muito. conversa. É super complexo. Quem Mas, gosta de falar sobre dinheiro em geral, sobre... mas assim, o que que a pergunta é qual é o desconforto que tu tá escolhendo? Tá escolhendo o desconforto de poder trabalhar isso, poder eventualmente colocar o limite necessário dentro da relação e promover uma mudança positiva com o teu paciente, ou tu tá mais disposto a ficar com o desconforto de tu deixar de receber e eventualmente do paciente não melhorar, porque isso aí provavelmente está falando de um comportamento que esse paciente pode ter para além da terapia. Então, assim, o estabelecimento de limites é fundamental. E tu poder ter e é para além do estabelecimento de limites, é limites com passivo. A gente às vezes entende o limite como agressividade, como violência, como rigidez. Não. É flexível, é compassivo. Então eu preciso entender o que aconteceu, eu preciso ser empático com o paciente, ser flexível comigo, mas ao mesmo tempo eu preciso mostrar que existem regras e elas precisam ser cumpridas. Ao mesmo tempo eu também preciso ter o espaço de dúvida. Espaço de dúvida onde eu preciso tentar perguntar para o paciente o que aconteceu. Eu preciso querer escutar o que o paciente fala. Por que isso está acontecendo? O que está rolando aqui? Então é botar na mesa. Acho que a primeira coisa é botar na mesa. O que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo? Tem acontecido X, Y, Z. O que está acontecendo? Daqui a pouco, o paciente começa a faltar. Poder perguntar, eu tô querendo entender, tu tá querendo manter o tratamento? Não tá? O que está acontecendo? E poder estar ok com a resposta. É legal o paciente às vezes interromper o tratamento? Não. Mas eu preciso às vezes entender que, ok, é da autonomia da pessoa. Então é ter a dúvida, é trabalhar a relação, é poder botar o limite. Todas essas questões são fundamentais quando esses comportamentos disfuncionais eles são vistos dentro da relação. E estava aqui pensando, né, Léo, a gente está falando aqui, transtornos de personalidade falam sobre problemas de relação, né? E quando tu tá trazendo... Né? Também, sim, mas digo assim, no sentido de muitas vezes de déficits, né? Ou de problemas, ou de dificuldades. Na forma de se De relacionar. relacionar. E quando tu consegue, talvez, de uma forma honesta e de uma forma calma e amorosa também ao mesmo tempo, trazer esses limites para o paciente e que está falando ali de uma tentativa de cuidar da relação. Tu está servindo como modelo e o terapeuta ele né, deve ser
um modelo para o seu paciente. Então, o quanto também trabalhar essas questões, né? E acho que todo mundo aqui, todo mundo tem algum tipo de muitas dificuldades, sejam elas em quais âmbitos, né? Diferentes âmbitos de vida, mas o quanto trabalhar a gente na nossa individualidade, na nossa terapia, autoterapia, seja o que for, isso também vai trazer benefícios para os pacientes e muitas vezes é o que os pacientes também precisam, porque talvez em muitos aspectos esses pacientes, eles também falam de déficits de habilidades sociais e muitas vezes a gente, nessas oportunidades, tem a chance de mostrar um modelo saudável de trazer ali uma necessidade, um limite para cuidar da Muitas relação, vezes, de novo, nenhum transtorno de personalidade ele surge no vácuo. Exato. Ele surge a partir de aspectos de uma interação biológica e principalmente de aprendizagem ambiental, né? Do que aconteceu com essa pessoa e o que foi aprendido e teve sua manutenção ao longo do tempo. A gente pode mostrar que a relação pode ser diferente, que relações podem ser diferentes. E isso tem um peso muito importante, porque às vezes as outras relações elas reforçam séries de respostas, então com certeza. A gente poder mostrar que tipo, a gente pode ter uma DR dentro da nossa relação e que ainda assim eu gosto de ti, me importo contigo e não vou te deixar. Nossa, que diferente, eu não estou acostumado com isso. Bom, é uma experiência nova, uma experiência importante. Exato, e que pode ajudar muito os pacientes, né? Muito bacana. Muitas vezes, né, esses pacientes podem estar dentro de um contexto social que envolve comportamentos que podem representar risco para terceiros e inclusive para eles mesmos, né? Como é que tu vê esses aspectos dentro da prática clínica e como é que geralmente tu estrutura as tuas conduções clínicas a partir desses comportamentos? A grande questão retoma a avaliação. Tu tem que conseguir fazer uma boa avaliação e entender o que realmente está acontecendo. Existe prejuízo para si? Existe prejuízo para terceiros? Qual o grau de prejuízo? O que a gente está falando? A gente está falando de um comportamento autolesivo? A gente está falando de um comportamento violento? É uma violência onde a gente tem que quebrar sigilo? Sim ou não? É um comportamento auto-infligido que, vamos lá, um comportamento suicida que eu preciso quebrar sigilo? Sim ou não? Então, a base é a avaliação. E às vezes a gente vai pecar, talvez, num cuidado mais excessivo do que numa coisa permissiva, onde a gente pode estar tendo problemas. Então, assim, a grande questão é, a gente entende todas as questões éticas que envolvem a profissão, a gente não quer quebrar sigilo de qualquer a torta direita, não, isso não vai acontecer, mas se existe um risco real a terceiros, né, onde o paciente falou que irá cometer um crime de fato, daí a gente vai ter que fazer alguma questão, se está tendo alguma violência, por exemplo, com terceiros, a gente vai ter que pensar nisso, também com os comportamentos para o paciente. A gente vai ter que conversar com o paciente, a gente vai ter que lidar com o paciente em relação a isso, mas é aquela velha história, um contrato terapêutico bem estabelecido no início da terapia é uma ótima de uma prevenção para isso, porque daí tu pode retomar esse contrato, falar sobre isso, e de novo, é na ótica de cuidado, não é de punição. Porque às vezes as pessoas vão entender isso como uma punição. Não, eu não quero punir, eu quero cuidar. Então, a gente poder enfatizar isso também é muito importante. Entender que o lugar do clínico, ele sempre vai ser de cuidado ao paciente, né? Em que muitas vezes a gente vai entrar nesse lugar de que talvez o paciente não esteja ali conseguindo cuidar dele, e a gente vai entrar em preservar os seus direitos, né? Sempre pensando, eu sempre trago que a responsabilidade profissional, ela é essa moeda de dois lados. Quando de um lado tem um direito, do outro tem um dever do profissional. E muitas vezes o próprio paciente, na sua impossibilidade, muitas vezes de condição, né? Ele não está ali podendo exercer os seus direitos e aí talvez muito nesses momentos é o lugar do profissional de fazer valer esses direitos do paciente, que muitas vezes vão estar versando sobre esses assuntos de cuidado, né? De direito à vida. Aqui, né, no Brasil, o direito à vida, diferente de outros contextos, sempre lembrando que a legislação brasileira ela é estruturada numa ótica contextual, né? Assim, de onde está. E o Brasil, o direito, ele é visto como quase que um direito supremo, em toda a legislação ela é estruturada sobre isso. E é por isso que muitas vezes a gente vai numa ótica de
proporcionalidade, colocar o direito à vida acima de outros direitos, como direito ao sigilo, né, direito à própria autonomia do paciente, muitas vezes ela vai ser flexibilizada justamente porque nessa ótica de proporcionalidade, o direito à vida vai estar acima. E sempre lembrando, né, que quando a gente vai pensar o sigilo profissional como a regra, as excepcionalidades ali, uma da excepcionalidade principal aqui que a gente tem que sempre cuidar, é em casos, né, de risco iminente à vida do paciente ou de terceiros, a gente vai ter que fazer essa quebra do sigilo profissional pensando na sua proteção. Mas essa quebra, ela vai acontecer quando, e aí como o Léo falou, né, depois de toda essa avaliação clínica ter sido feita, muito menos respostas, mas às vezes muito mais perguntas serem formuladas para depois a gente conseguir respondê-las. E também, né, do ponto de vista burocrático, ético, a gente também tem que ter feito várias perguntas antes disso. Contatos de emergência, se vocês atendem online, né, isso eu sempre acho importante. Se a gente atende online, a gente precisa saber todo o suporte do lugar de atendimento para que, se alguma coisa acontecer, o paciente poder ser devidamente encaminhado. Quem vai encaminhar? Porque se vocês estão em lugares diferentes, isso também precisa ser sabido para poder gerar ali o cuidado ao paciente, né? O atendimento presencial, tu tá aqui na minha frente, eu consigo, no meu maior cuidado, tentar te segurar, chamar alguém, chamar a ambulância, seja o que for, mas no atendimento online, tu desliga no computador e eu posso te perder ali, né? E não conseguir ter contato. Então, tudo isso precisa ter sido feito antes, né? Muitas vezes, antes até de se postular um possível diagnóstico ali para o paciente, no momento que ele chega para o atendimento, essas perguntas de cuidados iniciais precisam ter sido formuladas, né? Indo aqui mais para o final, Léo, quais limites tu considera absolutamente inegociáveis no trabalho com esse perfil? Eu acho que não é sobre esse perfil, acho que são os mesmos limites inegociáveis, acho que para qualquer paciente meu de terapia. Acho que principalmente a gente poder entender o contrato da terapia e a gente poder seguir esse contrato. O que o meu paciente faz, eu vou trabalhar com o que o meu paciente faz. Então, assim, tem muitos comportamentos que vão contra os meus valores que eu tenho pacientes que têm. Isso não é uma questão que é um deal breaker para mim em relação a atender esse paciente. Mas existem os contratos de terapia que eles precisam ser seguidos. E quando esses contratos de terapia são seguidamente quebrados, não seguidos, mesmo a gente trabalhando, bom, daí é um limite onde eu não vou conseguir auxiliar mais aquela pessoa. Porque o nosso espaço, ele precisa ser de fato resguardado, protegido, para que a gente possa ter qualquer tipo de avanço terapêutico. Então acho que é mais ou menos isso, né? Então, questão dos valores, das organizações, das faltas, todas essas questões que são bem organizadas, questão de contato de segurança, todas essas questões que se tem esses impeditivos, talvez fique impossibilitado. Um paciente ele precisa, pelo quadro dele, ir fazer um acompanhamento psiquiátrico, ele se nega. Bom, então talvez eu não possa atender esse paciente. Daí existem as questões, por exemplo, um paciente que tem um risco muito severo e ele quer fazer atendimento online. Não é indicado, eu vou fazer o encaminhamento. Então todas essas questões que não são só minhas, mas são do que o conselho ele estabelece e que vão estar no contrato de terapia, esse é o limite. Porque o que o paciente faz de fato, ou o que o paciente fala, as dificuldades, eu quero trabalhar com essas dificuldades. Então acho que é mais nesse sentido. Perfeito. E acho que essa pergunta eu gostei muito quando eu formulei ela. Que conselho tu daria a psicólogos em formação que vão começar a atender pacientes com traços narcisistas? Não necessariamente diagnóstico, mas que possam estar ali naquele universo. Estejam abertos. Acho que essa é a primeira coisa. Eu me lembro quando estava na graduação, eu via que paciente borderline não tinha que fazer, paciente narcisista não tinha que fazer, transtorno de substância era só frustração, um atendimento. E a verdade é que quando a gente começa a atender, a gente começa a ver toda essa complexidade. Muitas vezes tem
coisas muito legais, a gente consegue ver ganhos muito legais com esses pacientes. É um erro a gente falar que são pacientes intratáveis, eles são pacientes super tratáveis. Acho que até a abertura também, entender bem os seus limites e estabelecer bem o contrato terapêutico. Fazer um bom estabelecimento desse contrato vai diminuir muitos problemas na frente. E se for necessário colocar limite, tenham as conversas desconfortáveis. Porque elas que vão, na verdade, deixar o processo muito mais confortável no final das contas. Perfeito. Bom, Léo, muito obrigada por tu ter topado fazer esse primeiro episódio. Eu acho que eu gostei muito, eu espero que tu tenha gostado. Foi muito divertido. Foi divertido. E, bom, se vocês gostaram, então também podemos chamar o Léo. Ele não fala só sobre esse assunto, né? É, meio fácil, né? É só chamar, tá literalmente em casa, né? Justo, a gente está literalmente em casa. E, enfim, eu espero que vocês gostem, né? A ideia é nós falarmos sobre vários assuntos, vários diagnósticos, mas também várias outras temáticas que voltam sobre esses cuidados práticos, né? Que falam da prática clínica em psicologia. Se vocês gostaram do episódio, não deixem de curtir, comentar. Se vocês têm dicas, ideias, podem mandar. Fiquem sempre muito à vontade. E é isso. Nós nos vemos num próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, Foi um tchau. prazer. Tchau.